Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 17 de Gênesis é um dos momentos mais significativos na vida de Abraão, ainda chamado de Abrão até parte desse capítulo e na história da redenção. Aqui, Deus renova sua aliança com ele e introduz a prática da circuncisão como sinal dessa aliança. É também nesse capítulo que Deus muda o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara, como uma forma de reafirmar suas promessas e o papel especial que ambos desempenhariam no plano divino. O capítulo começa com Deus aparecendo a Abrão quando ele tinha 99 anos. Quando Abrão tinha 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Essa introdução é poderosa e estabelece o tom da interação. Deus se revela como o Deus Todo-Poderoso, enfatizando sua soberania e capacidade de cumprir suas promessas. A instrução de andar em minha presença e ser perfeito é um chamado para que Abrão viva uma vida de fidelidade e retidão em total devoção a Deus. No versículo 2, Deus reafirma sua aliança com Abrão, dizendo: E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Essa promessa de multiplicação é uma repetição do que Deus já havia prometido a Abrão anteriormente, mas agora ele reforça a seriedade dessa aliança. A resposta de Abrão é de reverência e submissão. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo. Gênesis capítulo 17, versículo 3. O ato de Abrão prostrar-se demonstra humildade e respeito diante de Deus, reconhecendo sua grandeza e autoridade. Nos versículos seguintes, Deus faz uma promessa ainda mais específica. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Gênesis capítulo 17, versículo 4. Essa declaração marca um ponto de virada. Até esse momento, Deus havia prometido a Abrão uma grande descendência, mas aqui ele amplia a promessa, dizendo que Abrão seria o pai de muitas nações, indicando que a bênção de Deus transcenderia a linhagem de sangue direta e incluiria várias nações e povos. É nesse ponto que Deus muda o nome de Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai de uma multidão. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Gênesis capítulo 17, versículo 5. A mudança de nome não é apenas um detalhe simbólico, mas uma declaração de que a identidade e o destino de Abraão estavam ligados à promessa de Deus. Ele não seria apenas o pai de uma nação, mas de muitas. Deus continua dizendo que faria Abraão extraordinariamente fecundo e que dele sairiam reis e nações. Gênesis capítulo 17, versículo 6. Essa promessa é expansiva, mostrando que a linhagem de Abraão teria uma importância global. Através de sua descendência, a história da humanidade seria profundamente moldada. Nos versículos 7 e 8, Deus declara que sua aliança com Abraão seria uma aliança eterna, não apenas com ele, mas com sua descendência. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Além disso, Deus promete dar a terra de Canaã a Abraão e sua descendência como possessão perpétua. Isso reitera a importância da terra na promessa divina, algo que seria central para a identidade do povo de Israel. A seguir, Deus introduz o sinal da aliança, a circuncisão. Ele ordena que Abraão e todos os homens da sua casa, bem como seus descendentes, sejam circuncidados como um sinal visível da aliança. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo o macho entre vós será circuncidado. Gênesis capítulo 17, versículo 10. A circuncisão seria um sinal físico que marcaria o povo de Deus, separando-os das outras nações, e servindo como uma lembrança constante da aliança entre Deus e Abraão. Todos os homens da casa de Abraão, incluindo seus servos e aqueles comprados por dinheiro, deveriam ser circuncidados. Isso mostrava que a aliança de Deus não era apenas para os descendentes biológicos de Abraão, mas incluía todos os que estavam sob sua liderança. Qualquer homem que se recusasse a ser circuncidado seria cortado do povo, pois teria quebrado a aliança. Gênesis capítulo 17, versículo 14.
Essa seriedade sublinha o fato de que a circuncisão não era uma simples prática cultural, mas uma questão de fidelidade ao pacto com Deus. No versículo 15, Deus também muda o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Embora o nome de Sarai já significasse minha princesa, o nome Sara amplia o significado, implicando que ela seria uma princesa para muitas nações, não apenas para a família imediata de Abraão. Deus reafirma que, apesar da idade avançada de Sara e sua esterilidade, ela seria a mãe de um filho. E eu a abençoarei, e te darei dela um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações. Reis de povos sairão dela. Gênesis capítulo 17, versículo 16. A bênção de Deus sobre Sara é extraordinária, pois rompe com todas as limitações humanas e naturais. Abraão, ao ouvir essa promessa, ri e questiona. A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara da idade de 90 anos? Sua reação revela a incredulidade natural diante de uma promessa tão extraordinária. Ele também sugere que Ismael, seu filho com Agar, seja o herdeiro da promessa. Quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Gênesis capítulo 17, versículo 18. Abraão estava preocupado com o futuro de Ismael e talvez ainda tivesse dúvidas sobre como Deus realizaria a promessa. No entanto, Deus é firme e claro. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Gênesis capítulo 17, versículo 19. Deus não rejeita Ismael, mas deixa claro que a promessa específica da aliança seria cumprida por meio de Isaque, o filho que nasceria de Sara. O nome Isaque significa ele ri, uma lembrança tanto da incredulidade inicial de Abraão quanto da alegria que o nascimento de Isaque traria. Deus também promete abençoar Ismael, garantindo que ele teria uma grande descendência e seria o pai de 12 príncipes, mas reforça que a aliança seria com Isaque. Gênesis capítulo 17, versículo 21. Isso mostra que Deus cuidaria de Ismael e de seus descendentes, mas o plano central de redenção viria por meio da linha de Isaque. Após essa conversa com Deus, Abraão imediatamente obedece às instruções divinas. Ele circuncida a si mesmo, Ismael e todos os homens da sua casa no mesmo dia. Gênesis capítulo 17, versículo 23 a 27. A prontidão de Abraão em obedecer, mesmo em algo tão pessoal e desconfortável quanto a circuncisão, demonstra sua fé e compromisso com o pacto com Deus. O capítulo 17 de Gênesis é um momento de renovação e aprofundamento da aliança de Deus com Abraão. Vemos aqui: 1. A confiança de Abraão. Mesmo diante de dúvidas e circunstâncias impossíveis, Abraão obedece a Deus, demonstrando sua fé, ainda que imperfeita. Ele ri da promessa, mas ainda assim obedece e confia que Deus cumprirá sua palavra. 2. O compromisso de Deus. Deus não apenas renova sua promessa a Abraão, mas também amplia seu alcance, introduzindo a circuncisão como sinal da aliança e garantindo que a descendência de Abraão seria vasta e abençoada. 3. A importância do sinal da circuncisão. Esse ato não era meramente físico, mas um sinal espiritual de separação, compromisso e identidade como povo de Deus. A aliança de Deus com Abraão não era apenas para ele, mas para sua descendência e todos os que se uniriam à sua casa. 4. A fidelidade de Deus apesar das dúvidas humanas. Abraão e Sara tiveram momentos de descrença e falhas, mas Deus permaneceu fiel e cumpriu suas promessas. A história de Isaque, que virá no próximo capítulo, é uma prova disso. Assim, Gênesis capítulo 17 nos ensina sobre fé, obediência, a natureza do pacto com Deus e a certeza de que, independentemente das circunstâncias, Deus cumpre suas promessas no tempo certo. Abraão e Sara, mesmo em sua idade avançada, estão prestes a ver o início do cumprimento da promessa divina com o nascimento de Isaque, o filho da promessa. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Ernie Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.
Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.